Senhor presidente, deputados aqui presentes, imprensa, internautas, membros dessa casa, a comitiva da AGED aqui presente, em nome de que eu quero cumprimentar aqui o presidente Francisco Saraiva, o Jorge Henrique, coordenador sindical, o vice-presidente Assuero Batista, a secretária-geral Tânia Duarte, Roberval Raposo Tesoureiro, Weber Rocha, representante da Central dos Sindicatos Brasileiros do Maranhão, Sonivalde, conselheira fiscal, Adriane Prazeres, conselheira fiscal, Inalde, filiada, Aleude, delegada sindical, Lúcio, Elvésio, Mônica, Carol, Cristina, Augusto, Cosme, Mauro, todos filiados ao sindicato, o Eric Takashi, ex-presidente do Sinfa, o Hamilton, ex-presidente, o Zé Cláudio, delegado sindical dos fiscais federais agropecuários, Genilson, do Ministério da Agricultura, e Ronaldo, do Ministério da Agricultura. Senhor presidente, venho a essa tribuna hoje para tratar de um assunto importantíssimo para o desenvolvimento do Estado. Assunto esse que o deputado Fábio Braga, inclusive, tratou de parte dele, dando a importância do crescimento do Maranhão na produtividade, falando da Embrapa, mas eu quero falar agora, senhor presidente, neste período nacional de lutas, que estou hoje nesta tribuna, para falar de um grupo de servidores estaduais, cuja missão é das mais nobres, mas enfrenta dificuldades no exercício de suas funções e sofre reveses institucionais. Refiro-me, senhoras e senhores, deputados e deputadas, galeria, imprensa, aos integrantes do Grupo Ocupacional da Atividade de Fiscalização Agropecuária, AFA, responsáveis pela aplicação das normas dos programas de defesa e inspeção sanitária animal e vegetal. Sob sua guarda, sob a guarda desses profissionais, está a preservação da sanidade dos rebanhos de vegetais e de educação sanitária, a qualidade dos alimentos que a população maranhense consome e, quiçá, parte da população do mundo. A voz que os representa, o Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária do Estado do Maranhão, está empenhado na luta pela demonstração aos órgãos públicos da necessidade, primeiro, recompor o quadro de fiscais, técnicos, auxiliares por meio de concurso público. 2. Criar e estabelecer gratificação para o cargo de gestões. 3. De evitar a extinção de barreiras fixas, aqueles pontos de fiscalização de trânsito, animais e vegetais, de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal que possam portar pragas e doenças. E, finalmente, de oferecer cursos de educação sanitária. A repartição em que estão vinculados é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, AGED, que está vinculada à estrutura da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em seus quadros, de pouco mais de 900 servidores, apenas 36%, deputado Hélio, 36% deles estão habilitados a cumprir legalmente as atribuições acometidas por este órgão, que é fazer a fiscalização agropecuária, emitir documentos válidos, o PTV, que é a Permissão de Trânsito Vegetal, e o GTA, que é o Guia de Trânsito Animal. Em 11 anos de existência, foi criado em 2002, abril de 2012, a folha funcional multifacetou-se, agregando servidores e funcionários não necessariamente reunidos pelo nível de capacitação específica, loteamento danoso para as finalidades dessa repartição. Representações gráficas traçadas pelo sindicato mostram a defasagem atual e futura, e não muito distante, das lotações profissionais por grupo ocupacional, motivadas por aposentadoria iminente, extinção de contratos, ausência de vínculo de qualquer ordem com a repartição e com as atividades adstritas à sua existência e critérios de preenchimento de cargos e funções. Todas essas situações são frequentemente comunicadas às autoridades executivas para fim de correção de rumo,
antes os problemas que possam gerar. Também o território a ser coberto pela ação deste órgão merece a atenção imediata. Apesar dos 204 municípios que têm agência, apenas 87, deputado Fábio, 87 deles detêm as condições necessárias com os técnicos que a sua atuação exige. Significa que somente nessas unidades estão profissionais legalmente habilitados a realizar as atividades de fiscalização agropecuária. Esta circunstância prejudica a ação fiscalizadora e pode constituir entrave, efeito limitador para a celebração de convênios com o Ministério da Agricultura, situação que pode provocar, inclusive, embargos de compradores internacionais. Atualmente, o grande desafio enfrentado pela AGED é a luta para que o Maranhão alcance o status de zona livre de aftosa. Mas outras batalhas são travadas com o comércio, como o comércio do uso do agrotóxico, por exemplo, fiscalização do comércio do uso e destino de embalagens vazias e de ações preventivas contra pragas e doenças ameaçadoras da produção agrícola, que com certeza, deputado Fábio, eles também são muito responsáveis por que Vossa Excelência, há poucos instantes aqui, veio a mostrar o crescimento nosso na produção de grãos. Tudo requer empenho e sacrifício. A área a ser atendida nessas e outras atividades é muito maior do que a equipe hoje disponível. Nos casos da aftosa, os técnicos dos órgãos estabelecem produtiva parceria com os criadores de todos os portes, o que os permitiu alcançar altos índices de vacinação nas campanhas e aproximar o Maranhão da tão esperada classificação de zona livre de doença com essa vacinação. O que o remeterá para o fortalecimento da economia, a partir da consolidação da pecuária como elemento importante nesse contexto, quando de fato observarmos que a carne maranhense está realmente no mercado internacional. Alegra-nos a informação recente gerada em Brasília, dando conta que o Maranhão está próximo desse reconhecimento de zona livre da febre aftosa, com a vacinação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Recebeu essa informação o secretário de Agricultura do Estado do Maranhão, o Cláudio Azevedo, titular desta pasta, que recebeu essas informações do ministro Antônio Andrade. Revelou que a portaria ministerial que elevará a classificação sanitária do Estado do Maranhão está pronta e deverá ser assinada em agosto, em solenidade, a ser realizada nesse Estado, nesta capital. Aqui, senhores deputados, o balanço da AGED sobre a conclusão da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa, realizada de 1º de maio a 10 de junho, indica a imunização de mais de 7 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos nos 217 municípios. 7 milhões é um número extremamente expressivo, é um número que extremamente, além disso, orgulha o Estado do Maranhão e orgulha essa classe que tão bem vem desempenhando as suas tarefas, em que pese as dificuldades que enfrenta. Vossa Excelência, deputado Hélio, tem a palavra por uma parte. Deputado Zé Carlos, sempre que um deputado ocupa o expediente, grande expediente, certamente é um assunto de alta relevância e que nós temos que nos adicionarmos ao assunto correspondente ao que o deputado leva à tribuna, os deputados levam à tribuna. Nesse caso aqui, lhe parabenizo pelo importante pronunciamento e o tema, que chama até a atenção dos nossos nobres colegas, para que fiquemos atentos. Às vezes o deputado faz o pronunciamento e nós aqui embaixo ficamos conversando uns com os outros, conversa até que não tem futuro nenhum, e às vezes passa despercebido. Ó, tá vendo? Uma singela palavra, às vezes, tem um efeito grande, que eu agradeço aí as palmas, mas eu não estou aqui menosprezando, nem diminuindo, nem dizendo que alguém não tem responsabilidade. Mas tem assuntos que nós temos que ficar atento.
E isso que Vossa Excelência traz à tribuna é de nossa responsabilidade. É responsabilidade de gestão também. E essa casa, como é a caixa de ressonância dos problemas da nossa população, tem que levar com muito cuidado, com muita seriedade, com muito equilíbrio, que, aliás, o que norteia o sucesso dos homens é o equilíbrio e a sensatez, e as responsabilidades que ele se responsabiliza, como nós, quando nós nos predispomos a ser legítimos representantes da sociedade civil organizada. Então você está no seu verdadeiro papel, mas eu quero nesse momento adicionar-me ao seu pronunciamento e chamar a atenção, além das pragas que Vossa Excelência relata aí, e do prejuízo enorme, referencial do Estado no exterior, com relação à exportação da nossa carne, que é muito de boa qualidade aqui, nós temos uma praga, eu não digo maior, mas de igual teor destrutivo do nosso rebanho interno, que é a transformação das nossas fazendas e das nossas matas, com o estímulo industrial das empresas que trabalham com o eucalipto, que eu acho que é a maior praga maranhense daqui a pouco espaço de tempo. Os produtores domésticos, como eu falo, e os grandes produtores, que não se sentem seguros com os investimentos causados por esses problemas da vigilância sanitária e o incentivo à vacina do nosso gado, já arrendaram ou venderam a maioria das suas fazendas para transformar em plantação de eucalipto, porque não tem praticamente, a mão de obra é menor, você só planta uma vez, faz a colheita ou a poda, como se diz, ela mesmo brota de 2, 3 anos, ela se refloresce. E aí não tem custo nenhum. Então, onde nós não temos incentivo e temos a nossa terra, pequenos, médios e grandes, estão arrendando aí para uma Suzano da vida, a própria Vale do Rio Doce, que é a maior incentivadora dessa transformação e que não fica nada no Maranhão. E nós, a classe média, pequena e pobre, ou seja, os descamisados, daqui a um espaço de tempo muito curto, não vai saber, vai esquecer o gosto da carne bovina, porque não vai mais ter produção. A nossa agropecuária está indo embora gradativamente. E nós temos que ver com a GED, ver se somos capazes de implantar uma disciplina, tem que ter uma disciplina com a plantação do eucalipto. O eucalipto, eu tenho combatido aqui, outros deputados também, devora a fauna, a flora, a fauna e a parte hídrica, que é onde tem plantação de eucalipto, suga a água, cada árvore em 20 metros. Se você vê milhões de árvores aí plantadas que nem a formiga sobrevive. Eu vejo gente ali naquela região da sul do Maranhão, deitada na folha lá e passa lá, não, o cheirinho é bom e não tem mosquito, nem mosquito sobrevive com a plantação de eucalipto. Então o nosso rebanho está diminuindo gradativamente, isso vai fazer com que o preço da carne interna aqui no nosso Maranhão, ele vai ficar um preço insuportável. Hoje você já compra a carne bovina, o filé, a R$35 o quilo, a costela a 8, 9, 10 reais. E você vê essa consequência que está todo mundo fazendo já essa transformação para a criação das aves, da galinha, tá certo? Do frango. Que gente já com produção enorme. O frango tem um teor vitamínico menor do que o da carne. A sustentabilidade do maranhense e do Brasil é a carne bovina, mas aqui no Maranhão o nosso rebanho está diminuindo gradativamente. E o governo e nós aqui nessa Assembleia temos que estar atentos para que nós possamos criar mecanismo que possa disciplinar a plantação do eucalipto. Não sou contra o desenvolvimento, absolutamente, sou a favor, mas o maior desafio do homem hoje é conviver com a natureza, o meio ambiente e o desenvolvimento. Esse é que tem que ser o maior desafio do homem. Eu agradeço pela parte, deputado, e você traz um tema importantíssimo que não devemos deixar ficar só nesse tempo que você está usando, esses 30 minutos, tem que se estender por muitos e muitos outros minutos para que tenha efeito na nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado. Eu que agradeço a vossa parte, peço que a mesa incorpore as palavras do deputado ao nosso discurso e digo, deputado, que Vossa Excelência tem toda a razão. Inclusive, no segundo semestre, após o recesso,
um dos temas que eu vou trazer para nós debatermos aqui nessa casa é a questão da plantação de eucalipto. Recentemente li um artigo que me deixou muito preocupado, de um estudo recente, de um expert, nesse assunto, que nos traz uma série de reflexões preocupantes com relação a esse tema. Mas é um assunto que nós vamos tratar, que com certeza eu vou trazer para nós podermos tratar aqui nessa casa, após o recesso. Mas, como eu ia dizendo, esses 7 milhões de cabeças de bovinos que foram imunizados, que representa 96,06% de cobertura, quase 100%. As regionais de Açailândia, Itapecuru-Mirim e São Luís destacam-se por alcançar 99% de Açailândia. E aqui eu quero abrir um parêntese para parabenizar esses gestores dessas 3 regionais. Também parabenizar o gestor da Regional de Imperatriz, que aproximou-se seu índice também de 99%, mais precisamente 98,84%. Tudo conspira no bom sentido para se preservar, para se elevar a pecuária maranhense a um novo e próspero ciclo de desenvolvimento. Animador para o estado do Maranhão, que tem o 2º maior rebanho bovino do Nordeste, sendo um dos únicos com a vocação para corte, ainda não reconhecido como zona livre de febre aftosa. Deputado Zé Carlos, queria uma parte. Deputado Fábio Braga aqui, doutor. Oi, deputado Fábio, Vossa Excelência tem a palavra. Primeiro, eu conheço muito bem a AGED, né? Como produtor, como criador, eu tenho visto na AGED, principalmente nos seus funcionários, um trabalho impecável. Vejo de todos, eu acabei de fazer um discurso destacando a questão da agricultura no estado do Maranhão. Mas vejo que nós perdemos para um único estado do Nordeste em termos de produção. E esse estado é a Bahia. A Bahia é livre de zona, é zona livre de aftosa. E nós aqui somos o 2º e com o problema ainda da aftosa. Agora, o trabalho feito pelos funcionários da AGED é impecável e é elogiado por todos, tanto no Maranhão, como criadores, como produtores, e tanto pelo governo federal nisso. Agora, nós precisamos avançar, melhorar sempre, muito e muito, principalmente a questão da carreira dos funcionários, do pessoal da AGED, melhorar, capacitando cada vez mais, criando cada vez mais os escritórios, dotando, e aí precisamos sim da parceria junto aos prefeitos, junto a cada município, para que eles valorizem cada vez mais o trabalho de fiscalização, o trabalho preventivo, o trabalho também em fazer um trabalho preventivo através de palestras nas escolas, para ver a destinação. Eu vi em alguns municípios palestras do pessoal da AGED sobre a destinação de embalagem vazia que são vindo da questão do agrotóxico. Isso é importantíssimo, principalmente as pessoas que estão na escola, saber essa destinação. Nós temos um estado eminentemente agrícola, rural, que é um estado que pode desenvolver muito. Os índices são favoráveis a nós. As nossas terras ainda podem, dependendo de cada região, produzir algo que vai melhorar cada vez mais a vida dos maranhenses, principalmente as vidas dos maranhenses que moram na zona rural. O trabalho da AGED, o trabalho da Embrapa, o trabalho da AGERP aqui no estado do Maranhão também, o trabalho de várias dessas entidades, elas são um trabalho profícuo que cada vez mais, hoje o Maranhão só é destaque por conta dessas empresas que cada dia mais têm feito a fiscalização, têm feito de tudo para que a mesa da pessoa, do cidadão comum, ela tenha aquela alimentação saudável, de boa qualidade, e que ela chegue cada vez mais, se evite a produção e a proliferação de problemas de doença decorrente da alimentação não sadia. Essa é uma preocupação, eu vi o Hélio falando na questão de como está sendo produzido no Maranhão. O Maranhão tem batido recorde de recorde, principalmente na imunização. O trabalho da AGED é destaque. Eu estou indo esse final de semana na exposição no Crato, e lá uma das coisas que a gente vai falar é o trabalho feito no Maranhão. O Maranhão é o 2º maior rebanho do Nordeste, um dos maiores do Brasil. E você vê que a AGED está cada vez mais chegando a um percentual de quase 100%. Logo que nós tivemos o reconhecimento
de zona livre, nós temos que dar um reconhecimento a essas pessoas que trabalham na AGED pelo trabalho profícuo que tem sido feito ao longo desses anos. Foram anos e anos de trabalho, destacando cada um dos servidores que passaram por lá e que estão lá, do trabalho que é feito, muitas das vezes da falta de consciência do nosso produtor, do nosso criador no estado do Maranhão, que às vezes cria conflito. Você vê que várias vezes teve conflito entre os funcionários da AGED com isso, e essa conscientização, eles estão ao longo do tempo cada vez melhorando, principalmente esse relacionamento. Portanto, meus parabéns ao seu discurso, parabéns ao povo que faz hoje, a toda a AGED, todos os que participam, para que se torne o estado do Maranhão cada vez um melhor estado. Obrigado, deputado. Eu peço à mesa que incorpore a palavra do deputado Fábio Braga ao meu discurso. E, continuando, um outro dado importante que se pode tratar é que as pesquisas recentes indicam que o rebanho maranhense de bovinos e bubalinos sofre pequena queda de 3,5% entre o segundo semestre de 2012 e até a presente data. Mas nada que preocupe o seu desempenho. Já o rebanho leiteiro aumentou 7,7% nesse primeiro semestre. O número de propriedades que exploram a pecuária bovina e bubalina, que em 2012 eram 81.747 propriedades, diminuiu para 74.977 em 2013. Também nada a preocupar, é um comportamento, segundo estudos, sazonal. A área de grãos também apresenta expressivos resultados graças à ação de técnicos da AGED, exatamente o que o deputado Fábio Braga abordou aqui no pequeno expediente. Eles contribuem, por exemplo, com o crescente índice de produção de soja. São eles que orientam os produtores e fiscalizam o cumprimento da lei que impede a plantação do feijão e da soja de agosto a novembro. Porque neste período, deputados, é que essas culturas ficam vulneráveis à ação da ferrugem asiática, doença que pode comprometer toda a safra. Na fiscalização do comércio e uso dos agrotóxicos, a ação dos técnicos da agência coloca o Maranhão em 7º lugar de eficiência deste combate e entre as 5 unidades da federação que mais retiram de circulação produtos inadequados. O 5º lugar no Brasil, esses técnicos representam, são responsáveis por colocar o Maranhão no patamar exponencial a nível de Brasil. 5º lugar no Brasil. Eles fazem com que o Maranhão seja o 5º estado que mais retira de circulação, deputado Hélio, produtos inadequados, vencidos, obsoletos, sem rótulo, sem registro e sem cadastro. Outra atuação digna de registro neste parlamento desses grandes profissionais é que a educação sanitária, que prepara o elemento humano no campo para a defesa do ambiente produtivo. Apesar da pouca idade, de criança ainda, a AGED e seus, vamos chamar assim, agedianos, tem uma história dignificante. O esperado concurso público pleiteado pelo sindicato representará o fortalecimento da estrutura da agência, o enriquecimento dos quadros técnicos, elevará o nível de atuação dos servidores e a satisfação do público-alvo. Ganharão os serviços de saúde animal e vegetal e a economia maranhense. Por tudo isso, pela ação do sindicato, 2 planos de remuneração do governo do Estado contemplaram recentemente os servidores e tornaram mais atrativo o interesse em pertencer aos quadros da AGED. E aqui eu me refiro a 2 planos, inclusive, é o que se refere à Lei 9442, de 10 de novembro de 2001, na qual aqui neste Parlamento nós fizemos defesa deste pleito proposto pelo sindicato, para que este plano realmente pudesse ir ao encontro dos anseios da categoria. Mas o sindicato espera ter mais e tem pauta neste sentido. Pauta consequente e, principalmente, pauta responsável, citada no discurso inicialmente. A atenção pela excelência da atividade no campo e seus reflexos na economia também chegaram ao Parlamento brasileiro. Recentemente, foi instalada a Frente Parlamentar de Defesa da Fiscalização Agropecuária no Brasil, em cerimônia em Brasília, e no Maranhão foi destaque. O Maranhão foi destaque, pois à mesa dos trabalhos estava o presidente estadual da União Nacional dos Fiscais
Agropecuária UNAFA, o maranhense de São Domingos do Azeitão, Francisco Saravia, o presidente do sindicato aqui do Maranhão. É a importância desse sindicato, é a importância desse trabalho que faz que o maranhense ocupe o maior cargo deste sindicato, o cargo da federação a nível nacional. Presente lá, deputado Hélio, estavam os deputados da bancada maranhense, Lorival Mendes, e o nosso companheiro de parlamento aqui, o deputado Alexandre Almeida. Nesta ocasião, Saraiva enumerou os problemas vividos pelos profissionais no país. Ressaltou também a necessidade de incluir os fiscais federais agropecuários no projeto de lei 4294, que institui a indenização devida ao ocupante de cargo efetivo em exercício das suas atividades situadas em localidades estratégicas vinculadas à preservação, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços. É isso que se pode pleitear, é isso que o Brasil precisa fazer. Esses profissionais não têm hora, não têm dia para trabalhar. As feiras geralmente são feitas em final de semanas e feriados, e eles têm que estar lá postos, dioturnamente, para preservar a qualidade dos animais e dos serviços prestados. Por influência da frente, a matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Na instalação, foi lembrado que a agricultura é que tem conseguido manter a elevação da balança comercial do Brasil. A frente parlamentar defende: 1. Promover o fortalecimento e a valorização da carreira de fiscalização agropecuária, os interesses da fiscalização agropecuária e sua consolidação junto aos governos federal, estadual e municipal, sociedade brasileira e comunidade internacional. Também defende o respeito aos mecanismos de exploração agropecuários sustentáveis e a produção familiar e artesanal, garantindo a qualidade e segurança da produção animal e vegetal. A geração de renda para a manutenção do homem no campo e o incremento direto e indireto na arrecadação tributária, com repercussão positiva na balança comercial brasileira. Esses dois últimos, Vossa Excelência sabe da minha luta aqui em defesa da agricultura familiar, a minha luta aqui em defesa da pedagogia da alternância, enfim, a minha luta aqui em defesa do homem do campo. E o homem do campo jamais será um produtor, jamais terá a condição de manter a sua família e viver dignamente sem a ajuda desses grandes e nobres colegas que fazem a AGED no Maranhão. Deputado, desculpe que o assunto tão importante que eu não me contive aqui, e de só fazer um concertozinho nos dados, nos índices que você referenciou aí, está tudo correto, os dados realmente e são um pouco mais assustadores, mas o deputado Fábio disse que o Maranhão é o segundo maior produtor agropecuário do Brasil. Embora seja um índice flutuante, que nós já perdemos, antigamente era o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Perdeu essa hegemonia. Aí passou o Goiás. E agora nós estamos perdendo, não somos mais o segundo. Estamos perdendo para o Pará, que eles modificaram um pouco esse segmento, tá certo? Transformando para a criação do búfalo em si. Porque o búfalo é mais resistente e lá, como é mais baixo, a criação do búfalo aumentou lá, tá certo? A nossa aqui, no Mato Grosso, foi da famigerada soja. A soja tomou conta das fazendas, a plantação de soja. E aqui, nós estamos perdendo por causa da plantação de eucalipto. E ainda, para completar deputado Zé Carlos, a Lei Candi ainda arrasa com os municípios, que não fica nada, porque é exportação isso aí, tá certo? Então a Lei Candi ainda, por isso que nós defendemos no Pacto Federativo, na UNALI, que Vossa Excelência faz parte também, essa redivisão e essa revisão da Lei Candi no nosso país, que naquela época era salutar, era bom, mas hoje não é mais. Com a Constituição de 86 nós temos que refazer, tem alguns pontos que nós temos que atualizar para os tempos atuais, que é só fazer essa correção do rebanho nosso, que gradativamente nós estamos perdendo essa posição para esses avanços industriais do outro lado, que é essa
famigerada plantação de eucalipto, que nós vamos discutir enfaticamente, incisivamente, aqui no segundo semestre, tá certo? E esse é o pronunciamento tão bom, tão importante, que se nós tivéssemos um senador afinado aqui com essa Assembleia, poderia passar hoje mesmo esse pronunciamento para lá, que isso é uma questão nacional, não só estadual. E eu fico orgulhoso de ver que a nossa Assembleia está evoluindo, está discutindo assuntos a nível nacional, como esse tema que fazia. Por isso que eu defendo que nós temos que ter aqui pela Assembleia um senador nosso daqui que seja deputado, que conhece os problemas e tem afinidade. Você não tem um senador hoje que você possa mandar esse assunto para ser falado no Senado lá. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado, pelas palavras. Peço normalmente que incorpore as palavras do deputado Hélio ao meu discurso. E, já finalizando, senhor presidente, de nossa parte, aliados que somos a esse esforço concentrado para ampliar a margem de produção agrícola no país, com vistas a ganhar o mercado internacional, aplaudimos o trabalho da AGED e nos colocamos à disposição de todos os servidores na defesa intransigente dos mecanismos de elevação da qualidade do rebanho e da lavoura maranhense, valorizando o homem do campo e ajudando no provimento de sua riqueza pela modernização das técnicas e práticas de manejo e maior incorporação da política agrícola no contexto econômico-financeiro. Tudo pela exploração racional do potencial brasileiro do campo. Todo o apoio ao homem do campo e suas atividades. Finalizo, portanto, senhores deputados, conclamamos a todos que nos demos a mão, que nos unamos numa corrente forte, para que nós possamos discutir essa questão, buscar junto ao governo estadual a valorização devida desses profissionais. A AGED precisa ser fortalecida, a AGED precisa ter condições não só atuar bem em 87 municípios, mas atuar bem nos 217 municípios maranhenses, para que o Maranhão realmente, além de alcançar, se livrar da febre aftosa, o Maranhão possa continuar crescendo, sabendo que o progresso do Maranhão passa necessariamente pelo fortalecimento da agricultura, da pecuária, do homem do campo. E o crescimento do homem do campo passa necessariamente por esses textos. Parabéns ao sindicato, parabéns, Saraiva, a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tínhamos a falar.